O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, podemos nos assentar, queridos irmãos e irmãs aqui reunidos, irmãos e irmãs que também rezam e celebram conosco pelas mídias sociais desse santuário. Domingo passado nós celebramos o batismo de Jesus e dissemos que a partir do batismo iniciava-se então a missão de Jesus. E aí nós entendemos domingo passado qual era a missão de Jesus. Basicamente eram 2. Primeiro, anunciar para nós quem é o Pai. Quem me vê, vê o Pai de Jesus. E depois, através das suas atitudes, que cura, que liberta, ele quer mostrar para nós qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E isso ele vai dizer através do Evangelho, das libertações e das curas que fazia. Porém, hoje no Evangelho nós vamos ver que Jesus começa a formar os seus discípulos. Começa a formar o grupo dos apóstolos, que mais tarde vai ser responsável pelo quê? Por dar continuidade a tudo aquilo que ele vai ensinar, a tudo aquilo que ele vai mostrar pela palavra e pela atitude. Por isso o Evangelho de hoje já começa chamando a atenção nossa do quê? Nós somos responsáveis em dar continuidade a tudo que Jesus mostrou e fez. A tudo que Jesus anunciou e com suas atitudes ele demonstrou. Cabe a cada um de nós perguntarmos se estamos dispostos a levar essa missão para frente ou não. E como é que eu vou levar essa missão para frente? Através do testemunho. Mais uma vez fica muito claro para nós a importância do nosso testemunho. Não porque nós somos a última bolachinha do pacote, somos tão importantes, não. Porque o testemunho tanto nos arrasta para o bem, como nos arrasta para o mal. A melhor forma de educar alguém é através do testemunho. Não é ser contraditório entre a palavra e a atitude. É muito ruim quando somos contraditórios entre palavra e atitude. Cai todo no descrédito de tudo aquilo que a gente acredita e de tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente demonstra. Por isso no Evangelho de hoje começa então João Batista, que estava dando continuidade à sua missão. Qual que era a missão de João Batista? Preparar o coração do povo para a vinda do Messias. O Messias já estava presente, Jesus já estava presente, porém, João ainda continuava com a sua missão. Havia muitas pessoas, como tem muita gente hoje, para preparar o coração para a vinda de Jesus. Tem muita gente dentro da nossa casa, no seio da nossa família, que nem sequer ouviu falar de Jesus Cristo, quanto mais ter intimidade com Ele. Se a gente começar a olhar bem, a gente vai perceber. Nem todo mundo dentro da nossa casa, no seio da nossa família, é evangelizado. Ou teve sequer um encontro com a pessoa de Jesus. Aí começa a nossa missão. Muitas vezes a gente fica muito preocupado em evangelizar lá fora, mas às vezes o maior desafio está dentro da nossa casa, está no seio da nossa família. Eu sempre costumo dizer que o maior lugar de desafio de evangelizar não é a África, não é Japão, não, é dentro de casa.
Porque dentro de casa o povo conhece as nossas limitações, conhece as nossas fraquezas, e é aí que o nosso testemunho tem que ser coerente com a nossa fala, porque senão não vai acontecer nada, não vai ter mudança nenhuma. Por isso, João Batista continua sua missão, continua batizando só com água, e está junto de 2 discípulos dele. De repente, quem é que passa na frente dele? O próprio Cristo. E por isso ele vai dizer para os 2 discípulos, ó quem está passando, é o Cordeiro de Deus. Mas por que João Batista chama Jesus de o Cordeiro de Deus? Porque antigamente os sacrifícios eram feitos a Deus através da morte do cordeiro, de um cordeiro comum, de um animal cordeiro. Quem é que mais tarde vai dar sua própria vida e derramar seu próprio sangue em benefício da humanidade? Jesus. Por isso, João Batista já anuncia o final de Jesus, já anuncia como vai ser o final da missão de Jesus. Ele vai dar a própria vida pelo bem da humanidade, vai mostrar o amor nas últimas consequências para nós. Mas por enquanto está tudo muito novo. As pessoas escutavam, não entendiam muito bem, mas João Batista já estava anunciando, olha, esse cidadão Jesus vai dar a sua própria vida, vai derramar seu próprio sangue, por uma humanidade inteira. E aí o que acontece? Os 2 discípulos de João Batista, obviamente largaram João Batista e foram atrás de Jesus. João Batista podia muito bem, o que vocês estão fazendo? Volta aqui, vocês são discípulo meu. Não, muito pelo contrário. João Batista não reteve os discípulos dele, pelo contrário, ficou feliz. Porque qual era a missão de João Batista? Fazer com que o povo se achegasse até Jesus. E essa é a missão nossa, fazer com que as pessoas cheguem até Jesus, através do testemunho. Vocês que são pais, a missão de vocês é fazer que seus filhos cheguem até Jesus. Vocês que são casados, a missão é que o matrimônio de vocês façam cada um do cônjuge chegar até Jesus, através do outro. A missão do padre, a missão de uma paróquia, de uma comunidade, de um catequista, é fazer com que as pessoas se cheguem até Jesus. Nós não temos resposta. Eu, como padre, eu não tenho resposta. Quem tem resposta é Jesus. Não sou eu que salvo, não sou eu que fui para a cruz, foi Jesus. Então é aquilo que João Batista vai dizer mais tarde. Eu tenho que me rebaixar para Jesus aparecer. Agora, quando começa quem anuncia aparecer mais do que anunciado, a coisa não vai dar certo. Eu não tenho que aparecer mais do que Jesus. É Jesus que tem que aparecer mais do que eu, nas minhas atitudes, na coerência de vida que eu tenho que pautar, apesar das nossas fragilidades, da nossa fraqueza, mas é o Cristo que tem que resplandecer em mim. Não eu que tenho que aparecer mais que Cristo, porque não sou eu que salvo, eu só encaminho, é o que João Batista fez a vida toda, e essa é a missão nossa. Logo em seguida, então, João Batista está muito satisfeito, porque ele está cumprindo a missão dele. De repente, os 2 começam a andar atrás de Jesus. Jesus olha para trás e vai perguntar o que para esses 2 discípulos de João Batista? O que vocês estão procurando? O que vocês estão querendo? O que vocês querem comigo? E hoje Jesus pergunta a cada um de nós. Essa pergunta é feita a nós no dia de hoje. O que vocês estão procurando atrás de Jesus? O que vocês estão querendo de Jesus aqui? Só milagre? Se é só milagre, está na hora de repensar a sua fé. Porque a nossa fé não deve ser feita só de milagre. Nós não temos que correr atrás só do milagre, porque nem todo dia milagres vão acontecer. Estamos a fim de construir o reino de Deus com Ele? Estamos a fim de fazer o mesmo caminho do Cristo, que também tem cruz? Tem alegria, mas também tem cruz. Tem vitória, mas também tem fracasso. Tem alegria, mas também tem sofrimento. Estamos a fim de fazer o mesmo caminho do Mestre? E o que os 2 vão dizer para Jesus, quando Jesus pergunta, o que vocês estão procurando? Eles vão dizer, Rabi, onde moras? Esse onde moras, a preocupação dos 2, não é de saber o endereço residencial de Jesus, porque Jesus não tinha endereço fixo,
Jesus era missionário. Esse onde mora significa que eles queriam o quê? Conhecer a intimidade de Jesus. Eu creio, e vocês também devem crer, que o lugar mais íntimo nosso, onde é que é? Nossa casa. Eu penso que vocês não enfiam qualquer um dentro da casa de vocês. Dentro da casa de vocês entra quem vocês gostam, quem vocês confiam. Dentro da casa de vocês, como dentro da minha, está a minha família, está a coisa mais importante. Isso chama-se intimidade. Então, quando os dois perguntam para Jesus, né? Quando eles falam para Jesus, onde moras? Esses dois querem conhecer a intimidade de Jesus, querem entrar no coração de Jesus, querem entrar na vida dele. Eu só posso dizer que eu conheço alguém se eu estou na intimidade dele. Quando eu conheço alguém superficial, não significa que eu conheço a pessoa. Aquele cidadão que você dá bom dia, boa tarde na rua todo dia, você não conhece ele, você não está na intimidade dele, você não sofre a vida dele, você não se alegra com a vitória dele, e você não constrói nada com ele. Então você não conhece a pessoa, você acha que conhece, mas não conhece. Por isso hoje Jesus pergunta o que vocês querem dele, e pergunta para mim o que eu quero dele. Nós perguntamos para Jesus, onde moras? O que Jesus quer dizer? Vem ver. Não é assim que responderam para os discípulos? Vem ver. Ou seja, entra na minha intimidade, faça o meu caminho, viva comigo. Deixa eu entrar na sua intimidade, que você vai entrar na minha, é o que Jesus vai dizer para os discípulos. E hoje é o convite que ele faz para nós, deixar de viver Jesus de forma superficial, para entrar na intimidade, colocar em prática o que ele pede. Logo em seguida, o que o Evangelho vai falar? Um detalhezinho aqui, vai dizer que era 4 horas da tarde. Vocês vão dizer para mim, mas isso é importante no Evangelho? Sim. Por que o Evangelho faz questão de falar que é 4 horas da tarde? Porque o dia se encerrava às 6 da tarde. A partir das 6 horas, era um novo dia no calendário deles. Isso significa que a partir do momento que os dois entraram na intimidade de Jesus, começaram a ter vida nova, começaram a escrever uma história nova. E isso é o que acontece de fato. Quando de fato eu procuro viver religião e fé com seriedade, e não na superficialidade ou na obrigação cultural de ter uma religião, mas de fato eu procuro encarnar Cristo na minha vida, eu começo a ter vida nova. Eu começo a olhar o mundo com olhos novos, a sentir com sentimentos novos. Mas isso para quem está na intimidade com Jesus. Eu posso tanto ter na intimidade com Ele, ou continuar vivendo de forma superficial. Ou apenas enxergar Jesus como um curativo, enxergar Jesus como uma cibalena, para passar a dorzinha da minha cabeça no momento, depois eu guardo ele na gaveta. Não me interessa mais, porque está começando a mexer na minha vida. Tem gente que tem uma relação comercial com Jesus. O que é uma relação comercial? O Senhor dá o que eu quero, e em contrapartida eu dou o que o Senhor quer. O Senhor quer que eu vá na missa? Então me dê isso, me faça aquilo. Mas não está a fim de assumir a cruz. Religião superficial. Aí a gente tem que se questionar, será que a gente não está vivendo uma religião superficial? Fica aí para cada um de nós prestarmos atenção e meditar. Logo em seguida o Evangelho fala então do nome do primeiro discípulo, que antes era de João Batista, André, irmão de Pedro. A experiência que André fez com Jesus foi tão grande, tão reveladora, que ele sai correndo atrás de Pedro, seu irmão. Pedro, aquele que mais tarde iria liderar a comunidade dos apóstolos. Ele chega e fala, foi encontrar primeiro o seu irmão Simão. Ele disse, encontramos o Messias, aquele que João Batista anunciava, eu encontrei com ele. Ele está tão feliz. Quem faz uma experiência de Deus de verdade, fica tão feliz, fica tão transformado para melhor, que ele não aguenta essa alegria sozinho. Ele vai encontrar para o próximo, ele vai dizer para o seu irmão. E é o que ele fez para Simão. Mais tarde iria se chamar Pedro. Aí André pegou na mão de Pedro e falou, vamos lá para você ver. Prestem atenção que no Evangelho Pedro não esboçou nem que estava feliz, nem que estava infeliz. Estava lá.
Mas André pegou da mão de Pedro e levou ele. Essa é a missão nossa, testemunho. Pegar na mão da pessoa e levar até Cristo. Ela vai ter a experiência pessoal dela, que não vai ser igual a minha, que não vai ser igual a de vocês. Para uns pode ser no amor, para outros vai ser na dor, para uns é no momento de vitória, para outros eles vão acordar num momento de fracasso, de tristeza. Cada um tem sua história para fazer, cada um tem sua história e sua escolha para fazer. Porém, André não titubeia, pega na mão do seu irmão Pedro, que até antes se chamava Simão, e leva para frente de Jesus. E aí Jesus vai dizer o que para Pedro? Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então Jesus anuncia para Simão aquilo que ele seria mais tarde, a responsabilidade que ele teria mais tarde. Vocês pensam que Pedro logo de começo entendeu? Claro que não. Ele foi de qualquer jeito na frente de Jesus, não estava lá com o coração tão aberto. E aí, à medida que a gente vai acompanhando a vida de Pedro, a gente vai ver que aos poucos ele vai abrindo o coração para Jesus, tanto que vai trair Jesus por 3 vezes. E é só no finalzinho, naquela pesca milagrosa, no finalzinho do Evangelho de João, que Jesus ressuscitado vai aparecer para Pedro e vai dizer: Pedro, tu me amas? 3 vezes, da mesma forma que traiu 3 vezes. É aí que Pedro vai abrir o coração. Na 3ª vez que Jesus ressuscitado vai perguntar para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele vai chorar e vai dizer: Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes que a vida inteira que eu andei junto com o Senhor, não vesti a camisa por inteiro, mas agora eu quero vestir. Só depois que Pedro teve uma experiência com Jesus ressuscitado, é que de fato ele vestiu a camisa de ser apóstolo. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Entre uma falha e um acerto, estava lá, estava ele. O mais bonito que todo discípulo nasce a partir de alguém que mostra quem é Jesus. Por isso vamos ser muito sinceros com a gente mesmo. Será que dentro da nossa casa a gente busca ser esse testemunha, apesar das nossas falhas, das nossas incoerências? Será que de fato a gente tem consciência do que a gente está buscando atrás de Jesus? Gostaria que vocês fossem embora pensando nisso. O que estamos buscando atrás de Jesus? É uma pergunta simples e objetiva que ele faz para nós. Você quer que eu faça só milagre na sua vida, mas você não quer assumir a cruz comigo? Vai se decepcionar, Jesus vai dizer para nós. Porque a nossa vida não é feita só de milagre, é feita de luta, de trabalho, de conquista, fracasso, vitória, certeza. Vai ter dia que vamos ter incerteza, mas uma coisa Jesus fala: sozinho nós não estamos, porque Ele sempre está com a gente. E se a gente abre o coração, é claro que Ele vai nos mostrar o melhor caminho, a melhor decisão, a melhor escolha para a gente fazer. Queridos irmãos e irmãs, estamos caminhando de trás para frente. Segunda leitura, a carta de São Paulo aos Coríntios. Nunca vi um tema tão atual nos dias de hoje. É um tema que nunca vai deixar de ser atual. Nosso amigo, o apóstolo Paulo, está pedindo para a gente tomar cuidado e, acima de tudo, respeitar o nosso corpo humano. Ele vai dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas em que contexto Paulo fala isso na segunda leitura? Porque infelizmente havia uma realidade muito triste na cidade de Corinto, que também é realidade em muitas cidades nossas: a prostituição. Estava muito grande a prostituição em Corinto, e muitos dos cristãos estavam começando a cair na prostituição. Por isso Paulo corre para poder fazer uma catequese do corpo. E ele vai dizer: respeite o corpo. Às vezes a gente fica muito preocupado em salvar a alma, mas não é porque o corpo vai para a terra, vai ser comido na terra, que a gente tem que desrespeitar. Por quê? Porque é através do corpo que a gente louva a Deus, que a gente se comunica com o próximo, e é através do corpo que Deus se relaciona com a gente. Não é só se preocupar com o espírito, temos que preocupar com o corpo. Mas de que forma a gente tem que preocupar com o corpo? Nos respeitando enquanto pessoa. E aí vai entrar num tema bastante espinhoso, que é a sexualidade. A sexualidade. Mais do que nunca, vocês que são pais,
Todos nós que somos educadores temos que nos responsabilizar em mostrar para a molecada de hoje, para a juventude de hoje, o verdadeiro sentido de sexualidade, que não é usar o outro como se fosse um pedaço de carne de açougue, que é o que a gente vê hoje, que não é abusar do outro como se fosse um produto, que é o que a gente vê hoje. E quando eu falo isso, eu não falo só em relação à juventude. A gente sabe muito bem que o abuso está até entre as pessoas casadas. Ou melhor, está pior do que a juventude, o desrespeito entre pessoas casadas. Todos nós temos instinto, é lógico. Mas a gente também tem uma coisa chamada fé e razão. E acima de tudo, o respeito para com o próximo é fundamental. Sexualidade nunca foi coisa do diabo, mas começa a ser quando a gente desrespeita o outro. O limite do outro, o amor do outro, quando eu começo a ver o outro como um objeto, para satisfazer um prazer humano, onde não tem compromisso, aí o negócio fica difícil. Hoje, muito mais do que gente machucada fisicamente, há uma multidão lá fora de gente machucada afetivamente, psicologicamente a partir disso. A gente sabe, a gente atende confissão. Um psicólogo sabe muito bem o que eu estou falando. Gente que chega até o ponto a si próprio desmerecer e de não ter mais a sua alegria de viver, porque a vida inteira viveu como esposo ou como esposa, como um pedaço de carne. Ou um jovem que passou uma vida inteira servindo a um monte de jovens, mas que nunca encontrou carinho, nunca encontrou respeito. A gente se serve e joga fora. Muitos relacionamentos hoje, principalmente de casados que a gente sabe que tem, usa o outro como se fosse um copo descartável. Você bebeu água no copinho descartável, você não vai guardar, você vai jogar no lixo. E muitos relacionamentos estão assim. Por isso tem muita gente doente, aqui e aqui, que não acreditam mais nem mesmo nelas. Nem mesmo nelas. Por isso eu convido a vocês que são pais, educadores, nós que somos educadores, primeiro, se preocupar com a educação das crianças e dos jovens, primeiro para se respeitar enquanto pessoa. Primeiro passo, não vamos nem falar de religião, enquanto pessoa, dignidade. Tem que falar, não precisa ter vergonha, medo. Não cabe mais, 2021, a gente ter medo disso, de sentar com o filho e falar a respeito disso. Não existe isso. Porque se a gente se cala, a televisão educa, o colega da rua educa, a rua educa. Quando o pai se cala, a rua fala. Aí fica para vocês escolher. Querem que seus filhos sejam educados para a rua? Ótimo, se calem. Fiquem com a boca fechada. Deixa que a rua fala do jeito dela. Essa é a missão nossa. Vão dizer que nós somos torto, quadrado, mas depois a gente sabe que a omissão nossa de educar na fé e na sexualidade, quando a gente se omite, as consequências vêm. E isso a rua ou a televisão não fala das consequências, fala só que é uma alegria. Seja livre, curta tudo, aproveite tudo, do jeito que você quiser, esquenta a cabeça, é experiência. E consequência? Ninguém fala, ninguém abre a boca. Então esse é o chamado sério que a segunda leitura faz para nós, né? E é importante isso. Não está desfocado da missão de Jesus e nem da missão nossa dos apóstolos, porque está se falando de pessoa humana, de dignidade. E finalmente, para a gente terminar a nossa reflexão, primeira leitura, o chamado que Deus faz a Samuel. E muitas vezes Deus também nos chama para uma missão. Só que Deus chama a gente de que forma, seu padre? É como Samuel, nós vamos escutar uma voz bonita de Cid Moreira, lá a voz do além? Não. Como é que Deus chama a gente? Conversa com a gente aqui, ó, na nossa consciência, no nosso coração. Quantas vezes a gente está para resolver um problema ou para decidir alguma coisa na nossa vida, sempre tem aquela vozinha da consciência, presta atenção,
Toma cuidado. Será que você não está levando sua família para o buraco, seu casamento para o buraco, seu sacerdócio para o buraco? É a voz de Deus. É assim que Ele fala com a gente. No coração. Às vezes você dorme pensando em uma situação e você vai chegar em uma conclusão, por mais absurda que seja, mas você tem aquela certeza, aquela confiança, é Deus falando. Mas daí, para a gente escutar essa voz de Deus, temos que estar na intimidade. Temos que fazer a mesma coisa que os 2 discípulos do Evangelho perguntaram: Senhor, onde moras? Nós queremos entrar na sua intimidade. Nós queremos seguir a sua voz, não a voz do mundo, não a voz das pessoas qualquer, mas a sua, a de Jesus é que nós queremos. E aí vem uma pergunta: será que a gente está na intimidade de Deus de verdade ou não? Ou a gente está vivendo uma fé superficial, de obrigação religiosa e cultural somente? Da gente ir embora da igreja sossegado, agora eu posso fazer o que eu quiser, que eu já fiz minha obrigação. Não, encontrar com Deus nunca deveria ser uma obrigação, mas uma alegria, porque a gente está se encontrando com a gente mesmo. Quando nos encontramos com Deus, a gente se encontra com aquilo que é a essência nossa. Ou vocês não acreditam que somos imagem e semelhança de Deus? Tem todas essas questões para a gente se perguntar e se resolver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Crê em Deus Pai,